Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu me admiro com a fé dos irmãos. Eu até comentei com o Daniel, falei, acho que hoje o culto vai ser Pedro, Tiago e João. Né? A sensação, os irmãos aqui têm bastante fé, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos fazer menção do texto sagrado, depois a gente falamos, amém? Só um verso, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Eu não sei se eu cumprimentei os irmãos, eu cumprimentei, irmãos. Se não cumprimentei, os irmãos recebam a paz do Senhor Jesus, tá bom, meus irmãos? Capítulo de número 5, nós vamos ler apenas o versinho de número 25. Só esse verso aí, ó. Glória a Deus. Que nos diz a palavra do Senhor. Esta, pois, é a escritura que se escreveu Mené, Tekel e Parsim. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Amém, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus, como eu já disse, pela fé dos irmãos, né? Que num dia chuvoso, né? Hoje eu cheguei em casa do trabalho por volta das 15 e alguma coisinha. E estava formado um temporal aí, como os irmãos viram, né? E eu disse comigo mesmo, vai chover. E na hora do culto já vai estar tranquilo, né? Como a maioria das vezes acontece. Mas hoje foi um pouco mais estendido o negócio. E pelo andar da carruagem é capaz que atravesse a noite, né, irmãos? E aí fica até bom para a gente dormir, né? E os irmãos têm muita fé por ter deslocado e ter estado na casa do Senhor para o servir e o adorar. Quero agradecer a Deus pelo irmão Júnior que nos convidou a estar aqui falando a palavra de Deus. Pastor Juscelino, nosso pastor, pela confiança de, aleluia, nos permitir falar a palavra do Senhor aos ouvidos dos irmãos. E eu quero todas as oportunidades que eu tiver de estar aqui, eu quero ser uma bênção na vida dos irmãos, tá bom, meus irmãos? Este é o meu objetivo. Dito isso, quero dizer aos irmãos, glória a Deus, que nós fizemos menção do profeta Daniel. Quer dizer aos irmãos, que o jovem Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele foi levado pelo rei Nabucodonosor, como os irmãos têm ciência disso, né? E quando ele chega na Babilônia com os demais cativos que para lá foram levados, o rei Nabucodonosor, ele pediu para que se escolhesse alguns jovens que fossem doutos, que tivessem ciência, que fosse entendido, que não tivesse defeitos, para que se fosse constituído sobre os negócios do reino, nas questões administrativas e outras do seu reinado. E entre os moços que estava para ser escolhido, olha só, capítulo de número 1, verso 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Olha a qualidade dos meninos que tinha que ser levantado para ocupar os cargos propostos. Esses jovens, verso 4, tinha que ser mancebo, primeiro ponto, que não houvesse defeito. Que não houvesse defeito algum. Eles tinham que ser formoso de parecer, tinha que ser instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para viverem no palácio do rei,
a fim de que fossem ensinados nas letras, ou seja, a fim de que fossem ensinados na língua dos caldeus. Então os irmãos percebem que dos cativos que chegam na Babilônia, e que o rei ele chama o seu chefe, um dos seus maiorais ali, e que manda escolher os meninos, os mancebos, para que estivessem diante do rei. Teria que ser os meninos destacados. Teria que ser uns meninos, aleluia, que tivesse princípios, que tivesse cuidado consigo próprio. Teve um certo pregador que me falha o nome dele, mas ele disse a seguinte palavra: eu tinha um cavalo e uma mensagem, e por não cuidar do cavalo, eu não consegui entregar a mensagem. Quando ele falava do cavalo, ele falava do corpo dele, ele falava do físico dele, porque nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo, nós somos uma alma, aleluia, que temos um corpo, porque esse corpo passa, ele vai embora, mas enquanto ele estiver por aqui, nós temos que cuidar dele, nós temos que zelar dele, nós temos que nos atualizar de acordo à época que nós vamos vivendo, porque a vida, ela é feita de ciclo. A cada 5 anos muda um ciclo na nossa vida. A nossa vida, no geral, é dividida em 4 partes, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E nessa fase a gente vamos nos adaptando com as propostas das situações. E quando o rei manda trazer os meninos para cuidar das questões do palácio, das questões reais, ele fala: olha, você procura, aleluia, jovens, mas esses jovens, eles têm que ser jovens que já venham lá desde os seus passados, um pouco de cultura, um pouco de entendimento, um pouco de cuidado próprio, vê se eles têm inteligência, percebe o tipo de maturidade que eles têm. E foi esse tipo de pessoa que o Nabucodonosor, ele pediu para que fosse, aleluia, trazido para passar, aleluia, por um curso preparatório de 3 anos para se preparar na ciência, na linguagem dos caldeus, que tivesse uma postura, um comportamento para estar diante do rei. Logo então, aleluia, também o rei ordena que desse-lhe a, aleluia, ração diária, a porção diária, para que aqueles jovens, eles, aleluia, fossem alimentados de uma forma adequada. Mas nem sempre o que é adequado é agradável aos olhos do Senhor. Nós que temos o Espírito de Deus, nós que um dia aderimos, aleluia, à salvação em Jesus Cristo, nós também entendemos, aleluia, que quem agora está com Cristo, naquela época o Daniel estava com Deus, aleluia, e ele estando com Deus, ele sabia que não era bom que ele se contaminasse com os manjares do rei. E a palavra diz: quem agora está com Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aquela porção, aquele, aleluia, aquele banquete diário que o rei propunha, não agradou a Daniel para participar, e então ele começa a se destacar no mundo espiritual, não cedendo à proposta do manjar do rei. E ele recusa o manjar do rei, ele pede um período de teste para o moço que estava constituído sobre aquele negócio, e por 10 dias ele é experimentado, e depois ele passa pelo tempo, aleluia, de preparação, aleluia, se abstendo das propostas do rei. E quando eles são levados diante do rei, ao fim do tempo de experiência, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a palavra do Senhor nos diz assim, que eles são testados junto com os outros mancebos, e eles são 10 vezes mais dotados de sabedoria, eles têm 10 vezes mais capacidade de resposta, eles receberam
receberam 10 vezes mais conhecimento. Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós, aleluia, seguimos o propósito de servir ao Senhor com, aleluia, sinceridade, isso quer dizer que quando nós aderimos à proposta de servir ao Senhor, nos abstendo dos manjares do mundo, nos abstendo das propostas do mundo, nos abstendo dos convites do mundo, a capacidade de nós sermos abençoados é muito grande. Aleluia. Daniel, quando ele resolve se abster, é porque ele já vinha, aleluia, debaixo de uma promessa de que Deus era poderoso e de que Deus poderia fazer por ele infinitamente mais do que ele fosse pedir ou do que ele necessitasse, porque o Deus que ele está se abstendo agora diante do rei Nabucodonosor com o seu manjar era o Deus que os pais dele servia, e ele cita que ele serve aos deuses dos pais dele, e o chamado dos pais estava no filho Daniel. Deixa eu falar uma coisa, tem muita gente que tem chamado grande de Deus, mas não consegue rejeitar o maná, não consegue rejeitar o banquete. Tem gente que tem chamado de pregador, mas não consegue rejeitar o banquete. Tem gente que tem chamado de cantor, de missionário, de pastor e tantos outros, mas aleluia, quando o adversário oferece o banquete, oferece o manjar, oferece a proposta, ele cede fácil, ela cede fácil, e aí não recebe aquilo que tem para receber de Deus, porque o adversário, ele é sedutor, as propostas dele é tentadora, não é, aleluia, qualquer coisa. Por exemplo, quando Jesus estava 40 dias, 40 noites sem beber, sem comer, aleluia, ele teve fome, o adversário aparece e fala: olha quantas pedras tu pode transformar em pão, leva ele no pináculo do templo, mostra toda a grandeza e fala: olha, é muita coisa, não é coisa pouca, é coisa grande, aleluia. A questão é rejeitar o manjar do rei, porque no manjar do rei tem contaminação. Ei, homem de Deus que tem chamado de pregador, não cede ao manjar do rei. Ei, mulher de Deus que tem chamada de missionária, de pastora, de cantora, ou seja lá qual for, não cede ao manjar do rei. Quando Daniel, ele é apresentado diante do rei, aleluia, o rei ele testa, aleluia, Sadraque, testa Mesaque, testa Abednego, e vê que a capacidade deles é muito grande. Capítulo de número 2 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, alguns sonhos a Bíblia diz, e nos diz a palavra que o rei ele manda introduzir astrólogos, sábios, adivinhadores diante da tua presença e diz: olha, eu tive um sonho e eu preciso saber, aleluia, o que significa o meu sonho e também o que eu sonhei, porque tem fugido da minha memória e eles não conseguem interpretar. Isso traz ira sobre o rei, isso traz raiva daquele povo sobre o rei, e o rei promulga um decreto e diz: eu ordeno que sejam mortos sábios, sejam mortos astrólogos, sejam mortos todos os cientes, os cabeças pensantes sejam mortos, porque eles não têm competência para cumprir aquilo para o qual eles estão sendo constituídos. E o edito do rei começa a se espalhar, e então sai na caçada dos sábios, dos entendidos, dos astrólogos, para matarem, porque tinha um edito, e o edito do rei tinha que ser cumprido. Quando chegam em Daniel, Daniel questiona aquele que foi lhe buscar e disse: mas por que se apressa tanto? O edito do rei, ele poderia dizer: calma, porque você chegou na porta de alguém que ora, calma, porque você chegou na porta de alguém que não adere ao banquete do rei, que não adere à proposta do rei, que não adere, aleluia, às bebedeiras, urgia do rei. Calma, espera um pouco, deixa eu orar, espera um pouco, deixa eu falar com Deus, espera
espera um pouco, porque o céu vai abrir e o Deus que eu sirvo vai trazer resposta e saberá que existe Deus neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Ora canduri cau e canduri bica, aleluia. Aleluia, quando tem um ambiente que tem alguém que ora, o negócio é diferente. Aleluia, quando tem ambiente que tem vida com Deus, o negócio é diferente. Então o rei, ele pede, olha, diga para o rei, dá um tempo que eu vou orar primeiro. Antes da navalha, da espada, da guilhotina, das armas de morte do rei entrar em ação, diga para ele, deixe eu orar. Diga para ele, deixa eu entrar na presença do meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, nessa noite eu estou pregando a palavra de Deus aqui. E essa semana eu estou incomodado que o Espírito Santo, ele está querendo nos chamar para orar. Ele está querendo nos chamar para um nível mais elevado de experiência, para um nível mais elevado de unção, para um nível mais elevado de autoridade. E Daniel, ele entra com seus companheiros na presença do rei, diz Deus, tu sabe que nós não aderimos aos manjares, tu sabe que nós vem vivendo uma vida de renúncia, não temos envolvido com esse negócio, e ao Senhor compete as revelações, compete os sonhos, compete as visões. Aleluia, de noite pela noite, Deus abre o céu, aleluia, e traz a revelação a Daniel. E Daniel vai até Arioque e diz, me leve na presença do rei, porque eu já orei. Me leva na presença do rei, porque eu já orei. Leve eu lá, porque eu já orei. Começa a orar, querido irmão, que Deus vai te levar lá. Começa a orar, querida irmã, que Deus vai te levar lá. Você não chegou lá ainda, porque está faltando um pouco de oração. Você não chegou lá ainda, porque está faltando um pouco de rejeição. Não chegou lá ainda, porque está faltando um pouco de intimidade. Daniel disse, me leve eu lá, porque eu orei. E Deus descortinou o céu e trouxe a revelação. Levaram Daniel na presença do rei, capítulo de número 2, Daniel diz, olha rei, aleluia, o Deus do céu a quem eu sirvo, eu entrei na presença dele e estive orando, eu não sou melhor que os magos, que os astrólogos, aleluia, eu não sou maior de que nenhum deles, a questão é que eu tenho vida com Deus, eu sirvo aos deuses dos meus pais, eu ando com, aleluia, guardando o contato com ele, e o sonho foi esse, na ocasião foi o sonho da estátua de ouro, barro, prata, ferro, e Deus dá a Daniel a interpretação. Nabucodonosor manda enriquecer a Daniel e o constitui. Capítulo de número 3 do profeta Daniel. Os amigos de Daniel que também entraram no propósito de não aderir ao banquete, às propostas do rei, eles são testados, aleluia, por não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. É lançado na fornalha, lá dentro da fornalha o quarto homem, aleluia, passeava com eles para lá e para cá. Aquele fogo não dizia nada, queridos obreiros, mas eu tenho para mim que se aquele fogo que estava dentro daquela fornalha, ele tivesse capacidade de falar alguma coisa, eu acredito que o fogo diria, rei Nabucodonosor, tire esses homens daqui, porque eles estão nos queimando, porque o quarto homem estava na fornalha, o quarto homem era fogo também, e passeava dentro da fornalha com ele.
capítulo de número 4 do livro de Daniel. Aleluia, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho de novo, e o sonho que ele tem, ao amanhecer ele chama de novo aqueles que foram livres da morte por causa do propósito de Daniel, e outra vez eles negligenciam aquilo para o qual eles tinham sido constituídos para fazer. Não conseguem interpretar o sonho, não conseguem falar o que lhes foram cobrados. Está vendo o que dá não orar? Está vendo o que dá não ter vida com Deus? Está vendo o que dá não ter relacionamento com Deus? Tudo que vem na mão falha, tudo que vem na mão migra, nada que vem na mão prospera, nada que vai na mão acontece, porque falta intimidade, falta rejeição, falta compromisso com Deus. Então lá vai o rei e diz: eu conheço um cabra no reino aqui, é hebreu, ele tem vida de oração, e com ele tem um espírito dos deuses, cujas moradas não é com os homens. Traga ele aqui. Daniel se apresenta diante de Nabucodonosor de novo. Aquela face, aquele semblante era conhecido de Nabucodonosor, e eu acredito que Nabucodonosor dá um sorrisinho e fala: você de novo, né, rapaz? E talvez Daniel responderia: quem tem vida de oração é assim, Deus sempre precisa dele. Quem tem vida de oração é assim, de vez em quando Deus chama ele para uma obra, para um mistério. Se Deus não está te chamando, se Deus não está te acionando, de vez em quando comece a orar. E o rei diz, Daniel diz para o rei: olha, rei, eu vou te falar uma coisa, aleluia. Deus tem te constituído e tem te dado poder. A quem tu quer que vive, vive. A quem tu quer tirar a vida, tu tira a vida. Esse poder Deus te deu. E Ele tem te engrandecido. Mas por causa da tua soberba, tu vai comer capim. Por causa da tua soberba, tu vai pastar como, aleluia, os gados, porque tu está engrandecendo o teu coração. Então guarda o teu coração. Não cumpre muito tempo, aleluia, o rei está no seu palácio, e ele diz: a grande Babilônia, que eu edifiquei para a glória do meu nome, era para ele ter se humilhado, e não para ele ter se exaltado, porque a Bíblia ela é fiel, e ela diz que Deus ele abate o soberbo, 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 mas a humilde ele vai dando graça, mas a humilde ele vai dando graça, mas a humilde ele vai dando graça, mas a humilde ele vai dando graça. Se revista nesta noite de humildade e receba graça para orar, receba graça para jejuar, receba graça para de quando em quando o rei, aleluia, o Senhor Deus te chamar diante das autoridades. E ele diz: a Babilônia grande edifiquei para a glória do meu nome. O Senhor diz: era para tu ter, era se humilhado e não se exaltado. Vá comer capim. Problema de ser exaltado é que é perigoso ter que comer capim. Problema de não ter vida de abstinência, de recusar os banquetes, os manjares do rei. O perigo é que você pode, eu posso, qualquer um de nós pode, aleluia, comer capim. E a Bíblia nos diz que passa 7 tempos e o Nabucodonosor está comendo capim. Depois de 7 tempos, ele olha para o alto e fala: Senhor, a ti pertence a honra, a ti pertence a glória, o louvor, a adoração.
ele recobre o seu sentido, é constituído de novo, mas o reino passa da mão dele e cai na mão do seu filho Belsazar. Quando o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, ele traz os cativos, junto com os cativos ele traz alguns vasos da casa do Senhor, alguns utensílios, e o Nabucodonosor era o rei que Deus usava Daniel para tratar com ele. De fato, que os seus irmãos vê o final do capítulo de número 4, os irmãos vê ele dizendo assim, ó, verso 37 do 4: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam em soberba. Está vendo que Deus usava Daniel para tratar com Nabucodonosor, e nos 47 do segundo tempo, quando o reino está sendo passado para o teu filho, ele se levanta e fala, exclama: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos e juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Esses cânticos, alguma coisa nesse sentido, refletiu, eu tenho certeza, nos ouvidos de Belsazar. Mas quando ele adquire poder, quando ele adquire o reino, tem um ditado que se diz aí: quer conhecer quem é o homem, dê a ele poder. O Belsazar era para ter se ligado que o teu pai comeu capim, que o teu pai foi molhado de orvalho, que o teu pai passou processo duro por não dar glória a Deus. Mas quando ele acha no auge do seu reino, ele resolve dar um banquete para 1000 dos teus grandes, e chama os grandes do teu reino, chama as mulheres, chama, aleluia, as concubinas, mas não chama a rainha. E ele começa a banquetear, e ele se achava que estava por cima da carne seca, ele se achava que era o soberano, que era o bambambam. Mas assim como Deus estava e tinha acompanhado Nabucodonosor, tinha uma coisa que estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Aqueles utensílios, aqueles objetos tinha endereço, era vasos, e era da casa de Deus. E vaso da casa de Deus, Deus não permita que se profane. E ele, no auge da sua bebedice, no auge do seu alcoolismo, manda trazer os vasos da casa de Deus e começa a profanar aquilo que ele não deveria nem ter tocado, nem ter mexido. E quando ele começa a beber nos vasos, começa a distribuir vasos que era consagrado, vasos que servia para ministrar no templo. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele mete a ponta da tua mão dentro do palácio com o teu dedo, ele escreve o verso em questão, ele escreve Mené, Mené, Tekel, Farsim. Quando esse dedo escreve na parede do palácio, acaba a festa, acaba o banquete, acaba a bebedice, acaba a farra, acaba a orgia, porque quando Deus se apresenta, a história muda, o ambiente muda, a situação muda, as coisas mudam. Abirei, andurica, uicando, aleluia! Meu Deus, aleluia! 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 Oh, aleluia! Quando o Senhor nosso Deus, ele se apresenta, a atmosfera do ambiente muda. O rei que estava banqueteando, o rei que estava bailando, o rei que estava se alegrando, quando aquela mão escreve aquilo que está na tela,
A Bíblia fala que as juntas do rei se relaxaram. A Bíblia fala que os joelhos do rei começam a bater, ele perde o domínio, ele perde o equilíbrio, ele perde a graça, ele perde o rumo, ele perde a direção. Ei, ande na presença de Deus, homem de Deus. Ei, mulher de Deus, ande na presença de Deus. Ei, jovem de Deus, ande na presença de Deus. Porque quando Deus, ele decreta a sentença, ele disse para o profeta: o que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: você veste bem, porque eu velo pela minha palavra. Se eu escrevi na parede, eu vou cumprir o que eu escrevi. Novamente, aleluia. O Daniel está no seu canto, tranquilo, sossegado. Meu Deus do céu. E a rainha diz: olha, tem um aí que tem o Espírito dos deuses. Chame ele. Chame ele. Porque Daniel tinha vida de oração, tinha vida de renúncia, tinha vida de intimidade, tinha relacionamento íntimo com Deus. Belsazar chama Daniel e diz: Daniel, o que quer dizer isso? Daniel disse: olha, você não viu a história do teu pai? Era para você ter tomado para você o que aconteceu com teu pai. Teu pai se ensoberbeceu. Estou encerrando minha participação aqui. E Deus mandou falar para ele se humilhar. Ele se ensoberbeceu. Ele se engrandeceu. Ele foi comer capim porque não ouviu a voz de Deus. E era para você ter ouvido, tomado por exemplo. Era para você ter guardado o que aconteceu com teu pai. Mas sabe o que tu fez? Eu acredito que Daniel está virado aqui, pastor. Eu acredito. Você foi, pegou os vasos da casa de Deus e profanou. Você profanou, você bebeu, você mexeu em coisa santa, você mexeu em coisa que era pertencente a Deus. Por que você não se humilhou e não foi buscar a Deus? Pois a sentença do texto escrito na parede é o seguinte: você foi pesado. Vamos aqui para nós encerrar, olha só o verso 26. Esta é a interpretação daquilo que está escrito. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Aleluia. Aleluia, deixa eu ver o 26. Contou Deus do teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e você não deu peso. Você foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas, e por ele não ter andado na presença de Deus, naquela mesma noite Belsazar morreu por não dar glória a Deus. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus.